Olá, bem-vindos ao Steel Talks. Hoje recebemos Ângelo Derenzi, diretor-geral do D&D Shopping. Vamos falar e explorar o assunto tecnologia na construção, inovações em light steel frame e entender um pouco como a industrialização se moldará ao futuro da arquitetura. Ângelo, seja bem-vindo, um prazer estar com você. Obrigado, Gatá, o prazer é meu aí estar aqui com vocês na casa da Steel e poder falar um pouquinho desse assunto, né? Muito bom, Ângelo. São anos de muita amizade e parceria, trabalhando na arquitetura junto com você, entendendo o mercado da arquitetura e sempre trabalhando com a industrialização. Minha primeira pergunta, Ângelo, seria como que você define hoje a industrialização na arquitetura e quais são as tendências mais recentes da industrialização nos projetos arquitetônicos? Olha, eu acho que a industrialização ela veio para ficar e acho que o Brasil, essas técnicas construtivas aí estão engatinhando, mas estão evoluindo mais rápido agora no Brasil. No Brasil, nós temos uma carência muito grande de processos, né? A nossa construção ainda é muito primária, se você for comparar com outros países, né? Só que os ganhos que causam a rapidez da obra, a limpeza, até não estou nem falando de limpeza mesmo de final de obra e rapidez, não estou falando nem de meio ambiente, que aí é uma outra história, de mão de obra também, que a gente acaba eliminando e podendo ser mais fácil o processo todo. Então assim, a gente precisa continuar nessa evolução aqui no Brasil, né, de ter isso. Acho que os arquitetos começaram a entender um pouquinho mais, também engatinhando na minha avaliação ainda, perto do que se constrói aqui e perto que a gente compara com alguns países fora, né? Mas não tem volta. Eu acho que no começo, teve um começo que parecia que o custo de um moldado ele era muito maior do que se você fizesse aquela boa e velha alvenaria. E hoje não, hoje eu acho que já começa a ficar quase que o mesmo valor as duas, só que quando você coloca tempo, agilidade na obra, as pessoas acabam optando por esses processos. Sensacional. Esses são fatores bem importantes da industrialização. E quando você olha para os projetos da família, da arquitetura, em quais projetos você pega tendências da industrialização? Você consegue destacar algum projeto em específico no corporativo? Você enxerga alguma tendência da industrialização dentro do que você é? Não, eu acho que assim, o corporativo ele já nasceu um pouco mais focado nisso. Nós temos corporativos gigantes, perfeito, mas eu acho que onde tem um grande mercado maior no Brasil, eu acho que é no residencial ainda, que a gente ainda... tendencioso, né? Não tem ainda na cabeça, você não pensa logo de cara no processo moldado, né? Eu acho que o Brasil sofreu um pouquinho lá atrás com casas pré-fabricadas, então a gente tem aí um ranço, aquelas casas que era qualidade baixa, sim, né? E o que eu vi, que começou daí essa quantidade maciça em construções um pouco mais low cost, né, que era em série, seriadas e tudo. E hoje não, hoje você vai para os grandes condomínios aqui de São Paulo, do Brasil, você já percebe que as casas nascem de processos aplicados e começam a ser muito mais rápido. Agora, o comercial, eu acho que é um mercado gigante, até porque o comercial está muito na frente? Porque eles têm que abrir logo a empresa. A empresa precisa começar a funcionar o quanto antes. Sim, o cashback. Então, aí você monta processinhos aqui. Então, eu ainda acho que assim, eu acho que eu gosto desse assunto, porque eu acho que a gente vai começar a encontrar isso em home centers, né? Eu digo a cadeia que complementa as estruturas, né? Porque eu lembro quando 20 anos atrás, 25, eu ia para os Estados Unidos, numa Home Depot, sim, e eu via lá a quantidade de portas e janelas que o pessoal comprava. Por quê? Padrão, processos. E o Brasil a gente sofre muito de padrão. Então sim, você não tem... isso dificulta muito. Quando você começa a ter
os pré-moldados. Você vai começando a criar escala de tamanho de varanda, tamanho de janela, tamanho de porta. Eu acho que isso vai facilitando a cadeia como um todo também. E você falou algo muito importante, porque hoje na construção convencional, né, você não tem planejamento, porque você planeja, você faz um projeto e quando você põe na mão você solta para a obra na mão de obra, o planejamento foi tudo por água abaixo. Os orçamentos estouram. Estouram, dá tudo errado. Aí é o probleminha que toda a cadeia sofre. Sensacional, muito bom. De que maneira que você vê na industrialização as práticas sustentáveis? De que forma você enxerga a sustentabilidade nos projetos utilizando a industrialização na arquitetura? Eu acho que hoje esse consumidor que consome esse processo, ele tem uma cabeça um pouco diferente até do tradicional. Então ele está mais aberto a receber produtos com preocupação de meio ambiente. Eu acho que ter selo verde, ter selo do Green Build, eu acho isso importante. Mas, mais uma vez, eu acho que também não é porque o selo é verde ou é sustentável, ele tem que custar mais. Eu acho que só vai caminhar isso se ele custar o mesmo do outro. Porque se vai custar 20% a mais do que um produto não sustentável, ele vai deixar para o vizinho salvar o planeta e ele vai fazer a casa dele. Então, essa é a minha avaliação desde sempre que eu trabalho nesse segmento. E eu percebo que às vezes o preço é impeditivo para as pessoas realmente abraçarem a sustentabilidade de verdade. Né? Não como marketing, não como colocar. Até porque a pessoa que faz a sua casa, ela não põe, ela não precisa ficar falando isso, ela faz como... Agora, eu acho que tem uma geração aí de jovens que nasceram mais na reciclagem do que a nossa geração lá atrás. Então, essa geração, ela é muito... A camiseta que é de bambu, então eles valorizam isso. Então essa pessoa que compra uma roupa do fio do bambu, na hora que ela vai jogar isso na casa dela, ela também vai pegar e valorizar objetos e produtos que se preocupam com a sustentabilidade. Muito bom. São escritórios, são projetos que já vêm com uma preocupação desde o início com a sustentabilidade. Sim, hoje tem muitos arquitetos com essa cabeça e acho que isso não tem volta. Eu acho que quem nos preocupar hoje com o meio ambiente, com tudo, está fora. Mas, mais uma vez, a indústria, a cadeia precisa ter produtos e preço também. Isso eu acho que bate muito rentável também no preço. Sim. É uma colocação bem interessante porque o mercado vem se desenvolvendo bem no aço e essa discussão lá na ponta na entrega no custo final, com uma boa mão de obra qualificada, o grupo se preocupa muito com o ecossistema da industrialização. E foi uma questão bem colocada por você porque não tem mais volta, né? A industrialização dentro da sustentabilidade, mas a preocupação do custo final. Uma outra pergunta, Ângelo, você que tem uma visão de mercado, presidente da Casa Cor, hoje diretor-geral do D&D Shopping, quais seriam os principais benefícios e desafios ao se utilizar esse método industrializado nos projetos de arquitetura, na arquitetura em si? Benefícios e desafios, a gente vem sendo um pouco redundante, mas a gente retoma o método industrializado. Quais seriam os maiores desafios e benefícios que você enxerga? O desafio é quebrar realmente uma tradição que existe, desde a olaria. Eu acho que o bom e velho mestre de obra, que cada um conhece. E acho que tem uma coisa na indústria de vocês que eu percebo, que eu atuo há 30 anos nesse segmento, as pessoas têm que saber que é possível, que não é muito caro, que não é... E o preço é um impeditivo. Vocês demonstrarem isso no projeto como um todo, e aí é planejamento, e aí você planejou com isso e você vai ficar no orçamento, por quê? Um processo de construção normal, tradicional, olha, eu estou para ver alguma obra que não estourou orçamento. Que não tenha dado problema. Não é estourar muito. Agora, esses processos construtivos, você tem a fórmula para demonstrar isso, você tem processo para... Eu acho que assim, eu não sei, eu não conheço a sua planilha de obra, mas eu acho que no seu processo ele é tão
previsível que ele não pode estourar mais do que uns 5, 10%. Se estourar mais do que 5 e 10, tem algum problema, porque numa obra tradicional eu ponho a mão no fogo os estouros que acontecem. Por quê? Vai muito de mão de obra, vai muito de uma equipe que cai fora, você tem que colocar uma nova equipe na obra. Só isso já furou todo o orçamento também. Então, eu acho que assim, é a tradição, realmente, e acho que é ter cada vez mais, dentro dos processos, formatações diferenciadas. Então, sair um pouquinho só do retangular, do quadrado, eu sei que às vezes dificulta, mas eu acho que tem que sair. Que é a vantagem que tem a construção industrializada disso. Então, vocês têm que tirar proveito mais disso, mas com formatos diferenciados. Que legal. Tem que ter muito mais. Eu sei que como você customiza, não é fácil, mas hoje em dia todo mundo quer uma customização em tudo, em tudo. Se você customiza um carro, você vai querer customizar a sua casa de uma maneira. Então, seus processos precisam acompanhar essas criatividades porque nem todo mundo quer a casa igual ao vizinho. Perfeito. Que assim, você olha uma casa parece a outra, você até entra na casa errada. Você toma uma champanhe a mais, você entra na casa errada. Você é dono da casa. Então, a gente vê essa padronização também de ficar muito igual, eu não gosto. Eu acho que isso realmente perde um pouquinho a personalidade de cada um. Então, tem que conseguir passar isso nos seus projetos. Legal, porque temos um amigo em comum, o armentano, né? Hoje o grupo Steel Corp está executando aí 12 casas dele no Helvécia, todo o projeto em Light Steel Frame, do início ao fim. João é um craque. João é um craque. Quais são as suas expectativas, Ângelo, para o futuro da industrialização na arquitetura? Quais tendências você espera ver? Eu faço essa pergunta que é aquilo que dissemos há pouco. Não tem volta, mas quais são as suas expectativas com relação ao LSF, ao Light Steel Frame e à industrialização? Porque o LSF é a industrialização. Não é nem expectativa. Eu acho que aí é porque para nós, a gente está em todos, eu imagino esse mundo de vocês, um pedaço do nosso mundo. O nosso mundo ele é muito amplo da arquitetura. O que eu acho é que se vocês conseguirem dar diversificações, eu acho que vai ter um tempo maior, um tempo mais rápido e maior efetividade para chegar na ponta final. O que é a ponta final? É a casa pronta para você começar a decorar. Então, assim, a cadeia da indústria de móveis vai ganhar com isso, porque você vai diminuir muito o tempo que você tem do começo até o final. Isso nos Estados Unidos a gente percebe, quer dizer, obras que acontecem em 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? E obras limpas, obras rápidas, então você consegue com isso, toda a cadeia começa a ter uma timing muito maior do que isso. Eu vejo lá conosco, as pessoas vão comprar móveis, principalmente o Botafora, nosso que é muito forte. Você fala, mas você está comprando agora, isso... aí a pessoa precisa se preocupar em armazenar o que ela comprou durante 8 meses, 9 meses. Então, acho que aí é uma vantagem grande que você tem disso. E, mais uma vez, o D&D junto com a Steel Corp, pela amizade, pelo respeito que eu tenho por você, eu vejo uma conexão de futuro, porque é tendencioso pelos arquitetos, pela família, e os arquitetos, os escritórios que lá são, e eu fico feliz de ter essa conversa. Eu acho que tem muita oportunidade ainda de crescer muito nesse segmento. Eu acho que isso, e você conhece bem também esse mundo aí, então é importante. Você consegue compartilhar conosco algum projeto que você já tenha visto ao longo da sua carreira, da sua experiência, que foi utilizado, um sistema industrializado e que lhe chamou a atenção e foi visível o resultado dentro desse projeto porque lhe chamou a atenção por algum detalhe? Olha, eu acho que no Brasil, você me fala algum que... Agora, as casas do Lemesky. São casas que você vê esse processo, a arquitetura da Escandinávia, muita coisa, porque eu
Eu tive, antes da Casa Cor, eu estava nas revistas de decoração, que era a Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, e a gente era uma referência à Dinamarca. Tá bom. Os processos construtivos que a gente via naquela época, isso aí já chamava atenção. Então eu acho que isso agora, no Brasil, uma em si, eu acho que ainda está faltando um projeto icônico marcante. Tá bom. Para vocês, para o segmento como um todo. Okay. Né? Para falar, ó, esse processo foi 100%. É como assim, imagina torres que são feitas, né? Mas está faltando esse projeto e toda a mídia e toda. Agora, hoje também tem uma dificuldade, a mídia hoje está mais difícil, né? Você não tem, temos poucas revistas do nosso segmento, que isso ajudava muito a propagar. Verdade, isso. Então hoje é mais o Instagram, que você vê, suas redes sociais, mas o Instagram também é uma rapidez de você colocar, mas hoje está faltando um pouquinho demonstrar um pouco mais a parte da cozinha. Tá bom. Porque você vai, que nem você vai num restaurante, a decoração é bacana, e a cozinha tem que ser valorizada. Eu acho que no trabalho de vocês, valorizar um pouquinho esse processo técnico também, tá bom, né? Para demonstrar algo icônico. Eu acho que a gente vai chegar nisso, que nem você acabou de ter isso agora, essas 12 casas do João, mas eu acho que está faltando isso para o segmento realmente embalar. Você tem pontualmente casas na Boa Vista que usam processo. Né? Então você entra, você vê, você fala, olha, essa casa aqui toda foi, você vê como é rápido a casa, mas assim, falta um projeto icônico, né, no Brasil para esse segmento. Eu faço um desafio, vou aproveitar essa colocação que você fez. Eu acho que você tem que fazer isso. D&D junto com a Steel Core. Eu acho que a Steel não, eu acho futura. Eu acho que é mais ou menos construção, porque falta. Não, eu estou concordando com você. Eu acho o seguinte, é que nem um prêmio. Eu, se fosse vocês, eu criaria um prêmio Steel Core. Imagina o seguinte, se o Dr. Oscar Niemeyer, né, ele seria uma pessoa para a gente trabalhar, porque o cálculo estrutural na vida dele e elementos vazados eram muito fortes, né? E um projeto marcante dele. Um outro que a gente via fazer muito isso, o Rui também pegava. Então eu acho que vocês têm que imaginar, provocar o segmento e criar isso. Eu acho que muito bom. E vocês têm condições de pegar isso e fazer disso uma coisa icônica, né? Tá, eu acho que você tem pessoas que entendem um pouquinho de comunicação aqui, como o Roberto, né? O Justo já trabalhou com isso. Eu acho que daria para fazer uma coisa emblemática aí. Sensacional. Toda essa sua experiência, Ângelo, eu sou muito grato de ter uma pessoa, um amigo como você, tão importante no mercado da arquitetura, responsável por tantos escritórios. Eu gostaria de agradecer, né, por toda essa troca. É uma honra para o grupo Steel Corp e para mim poder ter as suas visões e as suas experiências com relação à forma como você colocou tudo, as respostas, de uma visão de muitas viagens e conhecimentos no mundo da arquitetura e agora de poder esperar aí o resultado do futuro da industrialização na arquitetura e ver como é que essas tendências vão aparecer. Eu acho, e assim, eu acrescentaria para vocês, porque a gente acha que estruturas é modernidade, sim, é modernidade, mas eu acho assim, as pessoas gostam da história. Então, eu acho que você tem que conseguir unir o processo construtivo, mas me trazer aquele acabamento da Toscana. Perfeito. Então, misturar as coisas de uma maneira, ou aquele tijolo da região da Emília Regiana, que é Bolonha. Eu acho que essa coisa está faltando, não é só o moderno pelo moderno, a rapidez. Esse cuidado, né? Não é o cuidado, é a criatividade mesmo, de você conseguir trazer o passado, é um estilo Provence, para dentro do nosso sistema. Para dentro do sistema, que não precisa ser só
coisas modernas, atuais. Eu acho que isso também é uma coisa que demonstrar que é possível também isso, e acho que vocês vão ter um ganho com isso, que é um outro nicho também. Mas eu agradeço vocês, boa sorte aí ao grupo, Steel, ao Roberto, o Daniel, você que está com eles hoje aí, e contem sempre lá com o D&D para a gente poder estar falando com essa comunidade de arquitetos, decoradores que nós temos lá hoje dentro do nosso D&D. Então o programa nosso Relacionamento, o ID, que você conhece muito bem, né? Temos 10 mil arquitetos e decoradores cadastrados, então vamos surgir coisas entre os grupos aí, tá bom? E boa sorte a você que eu acompanho desde a época de Casa Cor, que participava conosco lá, tá? Muito feliz, obrigado pelo meu primeiro podcast com você. Olha só, honrado, muito feliz. Ângelo, muito obrigado mais uma vez. Sou muito grato e feliz pelo meu primeiro podcast com você. Foi uma honra poder compartilhar todo o seu conhecimento na arquitetura junto com a industrialização do grupo. Obrigados a todos do Steel Talks. Até a próxima.